Opa! E aí, meu filho, como tá? Tudo bem? Estou aqui preparando mais um vídeo para você. Esse é um programa de educação específica e, como a gente já vem falando em outros assuntos, eu vou dar continuidade falando sobre médias móveis, ok? Mas antes, deixa eu só fazer um comentário aqui. Talvez se alguém no futuro vier acessar esse vídeo, a ideia que eu tenho falado é o seguinte, que a escola ela vai preparar, educar as pessoas, as crianças, os jovens, para elas poderem se virar no mercado de trabalho, né? E aí os diplomas é que vão dando para as pessoas as portas abertas. Só que existe uma coisa importante a se considerar, que existem atividades e profissões e alguns trabalhos que são tão específicos que vão usar a capacidade que você aprendeu na escola, porém você precisa fazer um curso específico, um curso técnico específico, e é sempre assim em qualquer profissão. Só que existem profissões que não são divulgadas, existem atividades que não são divulgadas. Qual é o objetivo, eu pergunto, para você ter uma profissão? Não é para você ter o seu rendimento? E qual é o objetivo de você trabalhar tanto por tantos anos? E não é só para você ganhar ali todos os meses, você precisa pensar no seu futuro. Então nós estamos aqui com um tipo de educação bem específica, que é para a geração de renda e formação de riqueza, de capital, de patrimônio. Nada é milagroso, mas também é tudo muito bem possível acontecer, até porque se nós formos observar, essas coisas estão acontecendo na vida de muitas outras pessoas. O que eu estou querendo mostrar aqui agora faz parte de uma educação que eu estou passando para você, meu filho. Viu? E se de repente alguém tiver acesso a essa educação, a esse ensino aqui, que entenda que isso aqui é só uma parte de uma coisa muito maior, né? Que vai fazer um conjunto, formar um conjunto. Então vamos lá, eu vou começar agora mostrando aqui, mas antes deixa eu mostrar aqui uma coisa. Já que eu estava falando de educação. Eu vou usar aqui um livro, que é o livro, deixa eu ir lá, estou na página 55, né? Lá na capa, vou mostrar a capa, um livro de Gustavo Cerbasi, né? Gustavo Cerbasi. Esse livro fala: Adeus à aposentadoria. Como garantir seu futuro sem depender dos outros. Eu li esse livro, viu? Li esse livro para passar para você. Então, quando nós conversarmos, eu sei exatamente o que está escrito por aqui. Eu vou dar uma pincelada aqui na página 18, rapidamente. Então, antes de recomendar que você leia esse livro, eu já me antecipei e dei uma lida aqui. Vamos ler duas partes aqui, uma na 18, mas tem um trechozinho na página 16 também. Deixa eu diminuir isso aqui. Vamos lá. Eu vou compartilhar com você essa leitura aqui. Então, como eu estava mostrando aqui, livro de Gustavo Cerbasi. Esse livro fala: Adeus à aposentadoria. Como garantir seu futuro sem depender dos outros. Na página 16, venha. Ok, aqui está. Os esforços, olha só o que ele diz aqui.
os esforços feitos pela maioria das pessoas para sua aposentadoria já seria insuficiente mesmo se o cenário não fosse tão ruim. Aí ele fala aqui de alguns exemplos de várias coisas, de vários tipos de preparação para o futuro, né, para a aposentadoria. Todos convivemos com avós, pais, tios que sofrem algum tipo de privação. Somos alertados diariamente pela mídia sobre o rombo do INSS, temos consciências de que aposentar-se está cada vez mais sofrido. Mesmo assim, pouco fazemos para mudar, olha isso, a situação. As pessoas estão trabalhando e não estão pensando no futuro. Então, se eu tivesse os conselhos que eu dou para você, meu filho, eu hoje estaria com algumas coisas financeiras bem diferentes da nossa realidade. Então, qual é o objetivo? Educar desde criança, adolescente, jovens, para que, e até antes de chegar à vida financeira ativa, para que, ao chegar na vida financeira ativa, se tenha um esforço ou uma mente voltada para isso, para o futuro. Aqui ele está falando sobre aposentar-se, né? Então, mesmo assim, pouco fazemos para mudar essa situação. E aí que ele fala, já tentei poupar, ele fala vários exemplos, né? Só que, voltando aqui ao parágrafo antes, segundo o indicador Serasa Experian de educação financeira, em 2013, 48% dos brasileiros não faziam nenhum tipo de investimento para a sua aposentadoria. De acordo com o mesmo estudo, para 42% dos brasileiros, a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é o único tipo de investimento feito para a aposentadoria, ou seja, a pessoa entende que trabalhar com a carteira assinada é a única forma de se aposentar, porque trabalhando com a carteira assinada ela está contribuindo para o Instituto Nacional do Seguro Social, que vai dar a ela a aposentadoria lá nos seus 60, 65 anos, ou seja, quando ele já estiver bem. Então, é a única forma para 42% de se aposentar. 5% investem em um plano de previdência privada. Olha só, 5% dos brasileiros investindo em algum tipo de previdência privada para completar a renda futura. O que é a previdência privada? Assim como quando você trabalha de carteira assinada e o empregador, ele deposita todo mês lá os impostos que é para o seu futuro, para o seu fundo garantidor, né? Agora me faltou a palavra. Deu um branco. FGTS e aí o INSS. Então as pessoas acham que só trabalhando que vai ter essa contribuição. Outras já fazem isso com algum plano de seguro, né, privado. Então eles pagam lá todo mês, eles próprios, não os seus empregadores. E 5% das pessoas fazem isso com algum plano privado para completar a renda futura. 2% dos entrevistados contribuem somente para a previdência privada e não para o INSS. 2% não estão no INSS, estão numa previdência privada. Ou seja, olha a diferença de preparação para o futuro. As pessoas estão querendo trabalhar para comprar as suas coisas, não estão trabalhando para garantir a sua vida e o seu futuro, e a vida dos seus filhos e até o futuro dos seus filhos e netos. Então é importante aprender isso na infância, na adolescência, na juventude, para que não chegue adulto despreparado, ok? Então isso aí você já tem ouvido eu falar sobre isso e nós vamos conversar sobre isso. Inclusive é um dos
dos objetivos da carteira que nós colocamos, né? Uma previdência privada, um dos objetivos. Vamos lá. Na página 18, olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Aqui. Eu vou continuar aqui nesse texto que ele está falando. Ó, a ingenuidade do empreendedor. Isso aqui ele fala de uma conversa falada sobre capitalismo. A partir daqui. O relato acima é apenas um exemplo da consequência de não nos prepararmos de maneira adequada para a fase da vida em que certamente desejamos fazer algo para transformar o mundo, gerar renda e perseguir objetivos grandiosos. Afinal, é isso que nos mantém desejosos de viver. Mas a falta de planos específicos, como estudar o mercado em que se pretende abrir um negócio, no caso anterior, a provável ansiedade para iniciar um empreendimento e obter renda, a ausência de preocupação com o tema enquanto estava na ativa jogaram esse aposentado em uma armadilha. Agora, ele é mais um idoso que depende dos baixos ganhos da previdência pública e da família. Você está preparado? Não importa qual seja a sua idade, os planos para o que você fará quando atingir a idade em que a maioria estiver se aposentando deveriam ter feito parte de suas reflexões desde o momento em que você escolheu sua profissão. Então, esse livro aqui, ele vai travar algumas discussões sobre planejamentos para o futuro, sobre o que a gente já vem conversando bastante aqui, inclusive nas nossas aulas aqui com o pessoal aqui. O que você está aprendendo agora é alguma coisa sobre preparar para o futuro, fazer algum tipo de investimento para o futuro. Ok? Era só eu sei que gastamos alguns minutos aqui, mas eu precisava falar isso aqui para as pessoas que vieram a ter contato. A vontade de espirrar. Com esse estudo aqui e achar que vai pegar o bonde andando, né, no meio do caminho e vai entender. Não vai entender. Então é preciso a gente estudar as coisas separadamente, beleza? Vamos lá. Eu vou pegar aqui isso aqui foi um curso que eu fiz com um amigo, né? Um dos cursos pagos. Paguei muito pouco para aprender isso aqui. A gente lê às vezes alguma coisa, mas a gente precisa estudar com outra pessoa que já pratique, domine e que já ensine. Não basta a gente entrar naquele negócio de YouTube. Tem no YouTube. Aí você vai no YouTube e acha que descobriu a galinha de ovos dourados. Porque tem um vídeo no YouTube. Não é assim que funciona. Tem um vídeo no YouTube, mas ele vai ensinar um pedaço da verdade. Não vai ensinar a verdade inteira. Inclusive, é o que eu estou explicando nesse vídeo aqui. Você não vai pegar isso aqui e achar, uau, é um pedaço da verdade, meia verdade, como eu digo. Então, eu fiz esse curso aqui com esse amigo, Luiz, ele é de Nova Iguaçu. E agora estou te passando aqui alguma coisa do que concernente ao que a gente vem estudando. Beleza? Eu vou aumentar esse vídeo aqui. Espera aí. Vamos lá, como é que aumenta aqui? Então, esse estudo aqui é um estudo trazido do livro de Larry Williams, né? E ele fala sobre setups com a média móvel exponencial de 9 períodos. Esse estudo de Larry Williams, ele foi difundido aqui no Brasil por outros traders profissionais bastante antigos que ainda estão no mercado
e que são muito competentes, são grandes referências, né? Como o Palex, por exemplo. Palex é um cara que ele tem uma faculdade no YouTube ali. O cara que estudar os vídeos dele todos e procurar fazer o curso com ele, vai refinar tudo que está ali no YouTube, vai aprender. Eu chamaria isso de uma faculdade, é precioso. Mas uma parte do que nós estamos falando sobre a média móvel exponencial de número de 9 períodos. E hoje nós vamos aprender um setup chamado 9.1, ok? 9.1. Setup, deixa eu ver aqui. Olha só o texto que ele escreveu aqui. Enquanto o preço se mantiver acima da média 9, poderemos nos manter comprados. E a saída por esse setup ocorrerá se o preço testar a média 9 na mínima dela. E ao tocá-la, acabar perdendo, iniciando um possível 9.1, ou seja, agora de venda. Eu vou explicar isso agora num gráfico. Qual é o pensamento em cima disso? Por que 9.1? 9 é da média de 9 períodos. No outro vídeo que eu passei para você, eu falei sobre a importância de observar essa média aqui, ó, que ela está um pouco mais reta que as demais, é a média mais longa, de 200 períodos. Média móvel aritmética, né, de 200 períodos. O que ela está falando para a gente? Ela está falando o comportamento geral do preço do ativo durante 200 períodos. Então, como eu já passei para você, se o preço ele vem na direção da média de 200 períodos e ele rompe essa média para cima, se ele vem de baixo para cima, igual aqui, por exemplo, olha aqui. Se ele rompe, deixa eu usar uma ferramenta aqui. Se ele rompe aqui, se ele vai na direção da média de 200 e rompe, que é o que aconteceu aqui, nós entendemos que o preço está agora seguindo ou começando uma tendência de alta. Repara que nessa fase toda aqui, o preço permanece, como é que eu volto aqui? Permanece acima da média. Então, isso eu já passei para você, ok? Outra coisa importante é uma média, que é a média de 50, que é usada por muitos gestores, que ela vai falar não o preço em si, mas a média de 50, que são aí um quarto, né? 200, um quarto. Então ela vai estar falando se o preço está se aproximando para romper ou se o preço está se aproximando, mais ou menos como esse preço está vindo na direção da média de 200. E se a média de 50 rompe, né, nós vemos aí que o preço tende a permanecer para baixo. E se ela rompe para cima, a gente entende que esse preço já está acima, entende que esse preço inicia uma nova fase para cima, ok? Isso foi o que a gente estudou no outro vídeo. Agora eu vou fazer um filtro mais fino, que é o que? A média exponencial número 9. Nós vamos encontrar momentos, ao invés de entrar aqui em cima, né, para seguir uma tendência de alta, nós vamos encontrar esse filtro mais fino lá embaixo, no começo exatamente do movimento. Beleza? No começo desse movimento. Então nós temos aqui o preço que veio caindo, por exemplo. E aí, quando esse preço rompe a média de número 9, eu vou aumentar aqui. Quando esse preço rompe a média e fecha acima da média 9, a média 9 já fez uma curva. Olha que a média vinha e ela fez uma curvatura, né? Estava descendo, ela começa a se encurvar para cima.
nesse período aqui, e o preço fecha acima da média de 9 períodos, nós entendemos que é um sinal de entrada para uma próxima pernada, como a gente diz, para um próximo movimento, né, de alta. Se o preço está rompendo de baixo para cima, nós vamos ver também o volume aumentando nessa região, né, defendendo a alta, né, segurando a queda e depois defendendo a alta, né, para dar início a esse novo movimento. Então, qual é a ideia? Com mais outras ferramentas que eu não vou falar aqui, agora, deixar esse entendimento para solidificar primeiro, né? E depois vou trazer mais outras duas ferramentas. O que nós temos aqui, o preço rompeu de baixo para cima, média 9, 1 centavo acima desse fechamento é o sinal para nós comprarmos. O stop está abaixo desse candle, 1 centavo abaixo, ou um pouco abaixo, né, desse movimento. De acordo com o capital, de acordo com o tamanho da mão, a quantidade do ativo que vamos negociar, nós podemos segurar esse stop aqui e, dependendo do local também, nós vamos poder colocar o preço mais embaixo, se ele estiver num fundo importante, por exemplo, para não ser violinado. O que é violinado? A gente entrou numa posição, o preço voltou e pegou o stop, a gente saiu da posição e depois ele foi de novo na direção que a gente queria. Então a ideia é fazer o quê? Fazer com que evitar isso. Mas o setup está aqui. O preço fechou acima, nós entramos 1 centavo, colocamos a compra 1 centavo acima desse fechamento. O stop abaixo desse fechamento. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos ver um caso clássico, né, que um trader inexperiente, ele foi estopado, e um trader mais experiente, ele não foi estopado, né, violinado, digo. Por quê? Porque aqui nós temos uma região importante, e aí, se você tem, digamos aí na sua mão, 10 unidades, vou colocar aqui os dedos, 10 unidades para entrar na compra desse ativo, e você é mais experiente e você percebe que existe aqui ainda a possibilidade desse fundo ser testado porque ele não foi testado, esse fundo aqui, porque o preço tende a testar novamente as regiões. Isso é comum acontecer. E se essa distância aqui for possível trazer esse stop daqui para cá, né? Então, se não for possível com toda a quantidade, você compra uma parte e ao invés de deixar toda a quantidade com stop aqui em cima, você compra uma parte e traz o stop mais para baixo. Então, seu stop fica maior, porém, porque você reduziu a quantidade, ele vai ficar no mesmo tamanho, caso você seja estopado. E caso não, você vai ter novo momento para recompra, né? Então você compraria uma parte aqui, né? Uma parte da sua mão, meia mão, que a gente diz, traria o stop para baixo. E aí, olha o que o preço faz. Ele violinou, né? Deu aquela violinada, deu a entrada aqui nesse candle, ó, ele beliscou aqui. Se eu deixei severamente, rigorosamente, né, vamos dizer assim, se eu deixei rigorosamente aqui, ele beliscou aqui, ó, deixa eu trazer para cá, olha aqui, e voltou a descer. E aí aqui, nesse candle, ele pega o stop. Olha isso. Nesse caso aqui, ele nem estopou.
Por quê? Ele primeiro veio abaixo e depois ele veio acima. Só que quando ele veio abaixo, a média já inclinou para baixo, novamente. Então isso aqui já desconfigurou a entrada. Mas vamos dizer que nós temos deixado, né? Temos deixado aí essa entrada aqui. E aí ele foi pego aqui. De qualquer maneira, ele pegou aqui e estopou nesse próximo candle. Correto? Então, se você estava com toda a sua mão aqui, você foi estopado, violinado. Mas se você comprou meia mão e trouxe uma parte da mão e trouxe o stop para o fundo, você manteve a sua posição, ok? Manteve sua posição e novamente ele vai superar a média móvel. Repara aqui que nesse candle aqui, olha aqui, esse cara aqui, ele rompe. Eu acho que acabou a bateria ali. Eu vou encerrar aqui. O que houve? Deixa eu ver aqui no... parece que... mas deixa pra lá. Eu vou continuar aqui. E aí eu tive nova oportunidade de comprar, porque ele rompe aqui novamente. Então eu comprei uma parte aqui, trouxe o stop para cá, se eu fui experiente. Se eu não fui experiente, eu comprei tudo aqui e fui estopado. Aqui eu tive novamente uma oportunidade de compra, porque ele testou aqui, fez o que a gente chama de pullback. Foi numa direção, corrigiu e voltou para a mesma direção, correto? Rompendo o topo, ok? Então nós temos aqui duas novas oportunidades de entrada para esse ativo. Temos aqui quando ele rompe novamente, esse candle que rompeu a média 9, e quando ele formou o pullback aqui, ó, rompendo esse topo que ele deixou aqui. Então nós temos essa entrada. A ideia é que a gente fique na posição enquanto o preço se mantiver acima da média 9. No caso aqui, ele foi e retrocedeu para cá. Quando ele cruza a média para baixo, o que a gente faz? A gente pega o stop, né, no caso que estava aqui. A gente vai pegar o stop, a minha entrada está aqui, né? A gente vai pegar o stop e vai trazer para baixo do candle ou para baixo do fechamento, né, que rompeu a média para baixo, e vamos deixar o preço andar. Repara que aí a gente andou com o stop, o preço voltou a beliscar aqui, mas se manteve para cima. Repara aqui a nossa entrada, e o preço se manteve por cima. Novamente ele cruza a média para baixo, ok? Ele cruza a média para baixo. E aí a gente vai colocar o que? Novo stop. Então nós vamos ver isso aqui, ó, abaixo dele. Aqui o preço abriu, desceu, subiu, abriu abaixo, desceu e subiu. Nesse aqui ele desceu, ele subiu e desceu, acionou o stop. Então a nossa entrada ficou aqui no rompimento da média e aqui nós saímos. Beleza?
Aqui nós temos nova entrada, ele rompeu, e aí nós temos aqui o rompimento, né? Aí fica o sinal de compra. No candle seguinte, ele pega, aciona a compra, e o nosso stop, eu vou trazer essa linha para cá, fica abaixo do candle que rompeu. E aí vamos mantendo, ok? Pela média 9. Olha só que o preço volta a testar, mas se mantém acima do stop, a gente fica com ele. E olha aí, ó, ele vai lá em cima e busca a média de 200. Então, repara isso. Ok? Aqui ele volta na direção, volta a testar. Ok? Nós temos aqui novamente entrada e stop. O preço vai, não acionou o stop e o preço continua subindo. Ah, rompeu para baixo, vamos andar com stop, né? Ou abaixo dele. Aí foi lá, rompeu para baixo de novo, a gente vai andar com stop. Foi indo, o preço está indo. E aqui não rompeu, aqui ele rompe para baixo. Então, vamos botar o stop para cá, vamos andar com stop. Repara que enquanto a gente vai defendendo a mínima abaixo da média, né? Sempre a mínima abaixo da média, a gente vai defendendo uma posição crescente. Aqui ele rompe para aqui, mas se mantém acima do preço. Aqui ele rompe e fecha abaixo. Nós trazemos nossa média para cá. E aqui ele vai lá em cima, testa esse. Ó, fez um topo. E aqui ele testa o topo. E volta. A gente já sabe que o preço, quando testa, ele tende a sentir. Normalmente ele sente um pouco, depois ele pode ir, mas ele sente um pouco. Dificilmente ele vai direto. Difícil não. Acontece também, mas repara aqui, ele foi lá, testou o topo, já era para eu ficar esperto, eu já poderia ter realizado parte da minha entrada. Ok? Parte da minha entrada. Aonde? Na perda nessa mínima aqui. Eu poderia ter colocado a minha saída aqui. Por quê? Passou daqui, ele poderia entrar numa nova fase de baixa, mas a média de 50 continua para cima. Então, tudo é experiência, tá? Isso aqui não é nada engessado. Enfim, nosso stop está aqui. E aqui nesse candle, ele acionou nosso stop. Ok? Acionou nosso stop. Mas eu tenho que continuar olhando para as outras informações, porque não é assim engessado. Ok? Eu poderia ter segurado essa posição de acordo com a experiência, com outros ensinamentos e outras ferramentas. Estou falando apenas sobre a média móvel de 9 períodos. Nosso stop foi acionado aqui. Se você tem outras ferramentas e outras leituras, você poderia ter mantido ou fechado aqui em cima, ou mantido um pouco mais, ou trazido até aqui, realizado parte aqui e o restante deixaria mais para baixo. Repara que essa descida aqui, ele coincide com isso aqui, ó. Então, o preço sempre costuma buscar aí uma referência anterior. Ele veio buscar isso aqui, mas não segurou. Então, em vez de eu deixar meu stop aqui, eu deixaria abaixo disso aqui. Porque eu sei que ele vem aqui nessa região, né? Nessa região e continua subindo. Mas eu digo, experiência e outras ferramentas. Então, vamos lá. O preço continua subindo. Aqui ele fecha abaixo, né? Eu posso ter aqui meu stop novamente.
Então eu já mostrei alguns lugares que ele poderia ter estopado ou eu poderia ter realizado parte da minha mão, né? E outras ferramentas de leitura para nos ajudar a tomar uma decisão mais calma, para que não fique tão difícil a compreensão. Repara aqui que o preço volta, fez novo topo e volta aqui, ó. Essa descida aqui eu esperaria até aqui pelo menos, até essa região aqui, essa descida aqui, ó. Então se eu estivesse posicionado aqui, eu não fecharia a posição aqui, ou fecharia parte da minha mão e deixaria outra parte ainda aqui. Então ele faz isso, volta, fecha abaixo, digamos que eu tenha fechado parte da minha mão e aqui ele rompe novamente para cima. Eu poderia ter recomprado depois desse fechamento. E olha o que acontece, o preço veio aqui e continua subindo. Então é esse conceito aqui, ok? Esse conceito aqui. Aqui nós já vamos ver algo diferente. Presta atenção que nós temos esse topo aqui, certo? Que deve ser uma resistência para o preço bater aqui, ó. Repara que ele bateu e continuou, resistiu, né? Ele sustentou essa região aqui. Mas aqui ele bate na média e volta para baixo. Então aqui já é o início de um movimento descendente. Mas falando da média, o preço está lá em cima, está longe, a média 9, longe da média de 50. Cadê a média de 200? Está lá embaixo. Olha aqui. 8. Aqui está em 8, não, mas... Vamos ver aqui. 8 e 8. A média está bem longe, as três médias separadas uma da outra. Então é bom ficar esperto, porque elas tendem, já que é média, um preço maior, outro menor, vai se ajustando para fazer uma linha média. Então eu tenho aqui uma coisa a me preocupar, já subiu bastante e o preço já veio caindo na direção da média 9. Rompeu aqui a média 9 para baixo, parece que pegou o stop, né? E deu uma violinada. Mas como eu disse, experiência é experiência. Olha lá, não pegou. Então rompeu aqui, deu meu sinal de entrada aqui. No candle seguinte ele pega, perdeu essa mínima aqui, eu estou entrando. E aí o preço vai e continua indo. Tá bom? Então eu vou fazer outro. Nós vamos estudar isso aqui com mais calma. Eu falei apenas do 9.1, que é o primeiro candle, o primeiro candle que rompe a média 9. Repara que aqui, ó, o preço da ação está na casa de R$4, 4 e alguma coisa, 4,66. E nós estamos com preço indo até R$13. Ele praticamente triplicou, mais que triplicou o valor. Beleza? Tem outros conceitos aqui que eu vou trazer, né? Que eu vou trazer para você. O setup de Larry Williams. Eu vou mostrar uma operação aqui. Isso aqui foi em 2016. Eu acho que foi em 2016, sim. O nome do ativo, não tem data aqui. Deixa
Deixa eu ver se está dado aqui embaixo. Tá não. Então nós temos aqui, ó, o preço rompeu, deixou o sinal de entrada. O stop ficou abaixo do candle ou, dependendo, olha, igual ele fez aqui, ó. Ok? Nesse fundo. Então nós vemos o preço se mantendo aí. Ok? E nós vamos ver outra figura aqui agora. Aqui 9.2, né? Vamos ver outra figura aqui. Entrada. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ó, ele rompeu. Mas rompeu de novo para baixo. Veio de novo para baixo. E aqui ele rompe de novo para cima. E aí ele deixa uma entrada aqui, uma máxima aqui. Um lugar que está brigando, né, buscando, resistindo. E aqui novamente ele rompe para cima. Então nós vamos ver que é importante pegar esse filtro lá embaixo, porque a média nova está bem próxima do preço. Então tem muita coisa para andar até a média de 50. E da 50 para a média de 200 e assim por diante. Beleza? Aqui tem uma formação de um pullback para eu te mostrar. Olha aqui, ó. Pullback quando o preço faz um movimento, corrige um pouco, deixa um topo. Ao romper desse topo, ele formou o pullback. E aí o tamanho dessa perna anterior aqui é o tamanho de projeção que a gente tem daqui para cima. Pelo menos. Né? Pelo menos. Então, esse tamanho aqui é o que nós temos daqui para cima. Então, o preço já... né? Tanto é que ele lá em cima, nessa região, ele já desce de novo. E faz novo pullback, ó. Corrigiu, deixou o topo e está rompendo. Vamos ver mais algumas informações aqui. Olha aqui, ó. Rompeu a média, deixou o sinal, stop é no fundo. Olha aqui, ó. O preço foi lá em cima. Então vale a pena esse estudo? Como vale? Olha aqui. O preço rompeu, deu sinal. Pegou a entrada, foi lá em cima. Vamos ver outro exemplo aqui. É o mesmo. Deixa eu só falar aqui. Mesma entrada. Ele foi lá em cima, tal. E agora ele fez ele começou a formar esse pullback aqui, ó. Corrigiu. E a ideia era, né, subir novamente. Mas ele fez o que? Um rompimento falso e retrocedeu. E aí um rompimento falso, ele cruza a média para baixo, correto? Dá uma nova entrada. E olha aí, ó, o preço vem andando, ok? Outro exemplo aqui. Isso aqui é tudo exemplos que o Luiz trouxe aí na época que a gente estava estudando. Então, filho, ó, novamente, o preço não perdeu a mínima do candle de referência. Ó, deu entrada e olha aí. Beleza? Então, a técnica é essa. Rompeu a média 9. Rompeu a média 9, seja para cima ou para baixo. Nós temos o candle de referência. No rompimento dele, naquela direção, a gente entra. E o candle fica na parte posterior, anterior, né? Na posição contrária. Caso o preço volte, não tire muito.
mas que aí fique sempre um prejuízo limitado, né? Controlado. Olha que movimento bonito foi esse, ó. Olha isso, esse V. O preço sai de R$4 e vai a R$13. E aí, olha aqui o que eu falei. O preço está aqui embaixo, voltou na direção da média maior e quando ele cruza, ele se mantém acima. Correto? Porque são duas médias grandes, são 200 eventos, né, para acontecer, para formar uma média de 200. São 50 eventos para formar uma média de 50. Então, tem muita coisa acontecendo e o preço continua numa direção. É isso que a gente precisa pensar. A média móvel ela não dá nenhuma interpretação futura, fala do que está acontecendo até o momento, do que já aconteceu e está acontecendo até o momento. E aí a gente interpreta com outras ferramentas se isso que está acontecendo vai se manter ou se está acabando ou começando. Certo? Beleza? Que Deus te abençoe. Meu celular aqui desligou, mas que Deus te abençoe e que você possa compreender aí o que eu passei para você, tá bom? Vamos conversar sobre isso, que não está dissecado tudo não, a gente precisa ir conversando, tirando dúvidas, certo? Valeu? E esse livro é para você ler, hein? Eu vou deixar lá no chat da plataforma para você ler esse livro. Você precisa ler não somente ele, mas é um livro muito importante, todo jovem precisaria ler esse livro aqui. Por que eu estou falando desse livro? Porque são coisas que eu falo, mas eu não tenho vulto no mercado, não tenho nome, né? Eu sou apenas um pai, sou apenas um cidadão comum. Mas quando a gente vê outras pessoas falando da mesma coisa, aquilo ali fortalece o que a gente está falando. E aí nós temos aqui um cara que ele é muito conceituado, tem informações, né? Aí você vai ler aqui várias informações sobre o autor e sobre o que ele faz, beleza? Então, são coisas que a gente vem falando aí entre nós. Leia esse livro, vai ser muito esclarecedor, vai ser muito orientador. Ok? Livro de Gustavo Cerbasi, Adeus à Aposentadoria. Ele tem outro, Pai Inteligente, Investidor Inteligente, ele tem outros livros. Fechado? Então, estamos aí. Até a próxima. Que Deus te abençoe.